O ano está terminando e, como tradicionalmente, a NL tem um prazer em fazer a retrospectiva mostrando os fatos marcantes do ano em questão. Este ano, 2013, tiveram acontecimentos que ficarão para a história, como grande número de mortos em uma boate, renúncia do Papa Bento XVI, forte onda de protestos pelo Brasil e morte do líder dos combates ao apartheid. São com esses e outros acontecimentos do ano de 2013 que começa a retrospectiva NL 2013. Boa noite! Em janeiro, o mundo direcionou seus olhos para Santa Maria, Rio Grande do Sul. Incêndio na Boate Kiss mata mais de 200 jovens na madrugada de sábado para domingo, no dia 27. No dia 27 de janeiro, madrugada de sábado para domingo, a vida de muitos jovens estava prestes a mudar completamente ou até acabar. Uma das casas noturnas mais famosas de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a Boate Kiss, pegou fogo após o integrante da banda Gurizada Fandangueira soltar um sinalizador. O dispositivo atingiu o teto da boate, que é forrado com espuma acústica. Este material é inflamável. Em questão de minutos, a boate toda já estava tomada pelo fogo. O fato trágico percorreu o mundo todo. Vários jornais noticiaram o fato. A revista americana Newsweek também deu atenção à tragédia de Santa Maria. A casa noturna estava lotada no momento do incêndio. Segundo a Polícia Civil, havia 1.000 pessoas aproximadamente no local. As 245 mortes foram causadas pela formação do gás cianídrico, um gás altamente tóxico. Ele se formou através da combustão de uma espuma acústica. Algumas pessoas que conseguiram sair da boate a tempo voltaram para socorrer outras pessoas que não conseguiram sair por conta do tumulto, mas acabaram morrendo também. Seguranças barraram a saída de pessoas temendo o não pagamento da entrada da boate. No dia, acontecia uma festa universitária da UFMS, Universidade Federal de Santa Maria. A banda sertaneja Gurizada Fandangueira estava fazendo show na boate. Alguns jovens que estavam internados tiveram alta recentemente no hospital. Depois da tragédia em Santa Maria, os governadores estaduais começaram a dar mais atenção ao fato das normas de segurança das casas noturnas e outros estabelecimentos. A justiça revogou a prisão dos integrantes da banda e dos proprietários da boate. No início de março, o Brasil parou com a morte de um dos maiores ícones do rock brasileiro, o Chorão. No dia 6 de março, uma legião de fãs choravam, sofriam a morte do ídolo. O cantor de rock nacional Alexandre Magno Abrão, conhecido popularmente por Chorão, foi encontrado morto em um apartamento localizado na região oeste da cidade de São Paulo. Chorão foi encontrado morto pelo seu motorista, o qual chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A Polícia Militar informou ter recebido um chamado às 5h18. O ícone do rock brasileiro era vocalista da banda Charlie Brown Jr. e tinha 42 anos. Segundo laudos do exame necroscópico, Chorão teria morrido por overdose. Foram encontradas no corpo do cantor 4,714 microgramas de cocaína por mililitro de sangue. No dia de sua morte, o delegado que investigava o caso disse que aparentemente não parecia ser homicídio, e sim uma morte por uso de medicamentos ou outras substâncias. Chorão era muito ligado ao skate, no entanto que fundou uma pista de skate onde praticava o esporte adorado. A banda Charlie Brown Jr. foi fundada em 1992 e já com 21 anos de carreira, a banda embalava alguns sucessos como Proibida Pra Mim e Zóio de Lula. Mesmo após 3 meses de sua morte, seus sucessos continuam nas paradas de sucesso das rádios brasileiras. A última música gravada por Chorão foi Meu Novo Mundo, a qual continua fazendo grande sucesso pelo país. Chorão deixou um filho,
Alexandre, de 22 anos. Alexandre é estudante de cinema e fez recentemente o clipe da música Meu Novo Mundo. No dia 11 de março, a vida de David Santos mudava completamente. Ele foi atropelado na Avenida Paulista quando ia para o trabalho de bicicleta e teve seu braço direito amputado. O ciclista David Santos, 21 anos, teve seu braço amputado após ser atropelado por um estudante de psicologia, Alex Silvec, na Avenida Paulista. Após atropelar o ciclista, Alex jogou o braço da vítima no rio Tamanduateí. A polícia não conseguiu achar o membro, impossibilitando assim a chance de um reimplante. Alex voltava de uma casa noturna, dirigia embriagado e em alta velocidade. O estudante invadiu a ciclovia para realizar uma ultrapassagem. O impacto foi tão grande que o braço foi parar dentro do carro de Alex. David estava a caminho do trabalho. Seguia andando pela ciclovia da Paulista. O acidente aconteceu por volta das 5h30. Dias após o acidente, foram criadas na rede mundial de computadores páginas solidárias, pedindo ajuda para a família de David e o próprio. Uma empresa de próteses de Sorocaba decidiu, por um ato solidário, doar um braço biônico para David, para que ele possa desempenhar suas tarefas diárias com mais facilidade. Numa atitude inusitada, David disse que queria perdoar Alex, apenas queria justiça. E foi isso que realmente aconteceu. David Santos trabalhava como limpador de vidros. Depois do acidente, ele está investindo na carreira de bombeiros. Disse em entrevista que pretende continuar os estudos. Após o Papa Bento XVI renunciar ao cargo, foi escolhido o novo Papa no dia 15 de março, o Papa Francisco. No dia 28 de fevereiro, o Papa Bento XVI renunciava ao cargo mais importante da Igreja Católica. Neste dia, Bento XVI fez seu último pronunciamento como Papa para milhares de fiéis que aparentavam estarem emocionados. Bento XVI alegou estar cansado com uma idade avançada para desempenhar tal cargo. No dia 12 de março, foi realizada a primeira votação para o conclave. 115 cardeais estavam reunidos e isolados na Capela Sistina para a votação. Entre os 115 cardeais, 5 deles eram brasileiros. No dia 13 de março, por volta das 15 horas pelo horário de Brasília, saiu da chaminé da Capela Sistina a tão esperada pelos fiéis católicos fumaça branca. Foi escolhido novo Papa. O nome dado ao mesmo foi Francisco. É latino-americano e tem 76 anos. Foram necessárias mais de uma votação para que conseguissem eleger o novo Papa. Segundo a Igreja, são necessários 77 votos, no mínimo, para que haja a escolha de um Papa. Papa Francisco recebeu 90 votos. Há mais de 600 anos na história da Igreja Católica que um Papa não renuncia. Muitos deles terminaram o papado com sua morte. Teólogos afirmaram que um Papa não europeu deixou a Igreja mais globalizada. Já neste ano, o Papa Francisco veio ao Brasil para acompanhar a Jornada Mundial da Juventude, o evento que reuniu pessoas do mundo todo aqui em nosso país e no qual mais de 40% deles eram argentinos. Em abril, durante a Maratona de Boston, aconteceu um ataque terrorista no qual mais de 100 pessoas ficaram feridas. No dia 15 de abril, durante a Maratona de Boston, 2 bombas foram detonadas no final da corrida e deixou pelo menos 100 feridos. Tudo ocorreu depois de 4 horas e 9 minutos de prova. Os policiais afirmaram ser um ataque terrorista. Já Obama, em seu pronunciamento sobre o ocorrido, não disse ser exatamente um ataque terrorista. As 2 explosões aconteceram em poucos segundos de diferença. Mais 2 artefatos explosivos foram encontrados depois, mas não tinham sido detonados. A maratona contava com 23 mil corredores. No dia seguinte do atentado, a polícia encontrou 2 suspeitos, os quais eram muçulmanos. Os Estados Unidos não passava por um ataque terrorista de grandes proporções desde o atentado às Torres Gêmeas. Junho foi o mês em que o povo brasileiro foi às ruas para manifestarem contra o governo que nada faz para a população.
No dia 6 de junho, foram iniciados protestos na capital paulista para a diminuição da tarifa dos transportes públicos. O governo do estado de São Paulo havia anunciado o aumento da tarifa do metrô e ônibus em 20 centavos. O preço anterior era de R$ 3,00, passou a custar R$ 3,20. A partir de então, começaram uma onda de protestos pacíficos pelo país inteiro. As primeiras manifestações foram em São Paulo e no Rio de Janeiro. O protesto é desencadeado pelo movimento Passe Livre. O aumento da passagem foi ponto-chave para o início dos protestos, porém depois surgiram outros assuntos importantes para serem discutidos, também como saúde e educação. Após muita pressão, a presidente Dilma Rousseff anunciou que o dinheiro dos royalties de petróleo seriam destinados interinamente para a educação. Foi anunciado também a criação de um plebiscito para algumas mudanças na política brasileira. Em algumas cidades, quando os protestos estavam em seu auge, alguns grupos de vândalos transformavam o protesto pacífico em baderna. Esta onda de manifestações aqui no Brasil foi assunto nos jornais do mundo todo. Na mesma época, também aconteciam protestos em outros países. Um exemplo é a Primavera Árabe. Os protestos ainda não terminaram, porém o foco que se dá aos mesmos já é bem menor. Não aconteceram mudanças drásticas na nossa política, mas ainda existem esperanças de que haja mudanças no nosso país. No início de dezembro, um prédio desabou na cidade de São Paulo e deixou ao menos 7 mortos e 26 feridos. Um prédio de 5 andares desabou na noite de segunda-feira, dia 2 de dezembro, na Avenida Presidente Humberto Castelo Branco, altura do número 1900, em Guarulhos, São Paulo. O desabamento aconteceu por volta das 19h21 e até as 22h45 não tinha sido encontrado nenhum corpo. 2 vigias dormiam na obra, mas naquela noite um deles tinha saído para ir ao supermercado. O outro estava desaparecido. No momento do ocorrido, os 13 operários já tinham saído. 65 homens do Corpo de Bombeiros da região foram enviados ao local do acidente. Foram mais de 20 equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo informações da prefeitura da cidade, o prédio em questão que estava sendo construído era comercial. O nome da construtora estava sendo investigado. Segundo testemunhas, a obra estava em estado regular, porém tinha de ser averiguada a qualidade dos materiais que estavam sendo utilizados. O dono da Salema, Comércio, Construção e Projetos, construtora que era responsável pela obra, foi procurado, mas não deu retorno. Dezembro foi o mês em que a África Negra viu a morte de seu líder. Nelson Mandela morreu aos 95 anos. O líder da África Negra, Nelson Mandela, morreu no dia 5 de dezembro, aos 95 anos. Sua morte foi confirmada pelo presidente da África do Sul. Mandela morreu na sua casa, em Joanesburgo, onde foi levado dia 1º de setembro após passar 3 meses internado. Mandela foi o líder do combate à segregação racial na África, que era conhecida como apartheid. A maioria da população, que era a negra, era excluída da sociedade, sem direitos algum. Com a luta ao combate do apartheid, Mandela ficou 27 anos preso, acusado por traição, sabotagem e conspiração contra o governo em 1963. Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993 por lutar contra o regime. Em 1994, foi eleito presidente da África do Sul e acabou com a dominação da minoria branca com a população negra. Aos 85 anos, Mandela anunciou que se retiraria da vida política para passar mais tempo com sua família e amigos. E em 2010, na Copa do Mundo que aconteceu na África do Sul, o mesmo compareceu no final do evento. A retrospectiva ANL 2013 fica por aqui. Confira nossa programação no nosso canal do YouTube ou também acesse o nosso Facebook. Muito obrigado pela atenção de todos, feliz ano novo e até mais!